sente vergonha de vender o próprio produto ou serviço. Então tem gente que tem vergonha. Tem gente também que tem medo de parecer insistente, de parecer chato, de estar... Será que eu estou incomodando? E tem o medo de ouvir um não, de ser julgado, de se expor, de ser rejeitado. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, mano, velho. Bom demais da conta? Bom demais. Pessoal, sou o Gustavo Cansado. Eu sou o Rodrigo Cansado. E nós estamos começando hoje mais um Café com Prosa, um podcast que nós fazemos todas as semanas ao vivo para empresários que têm pequenos negócios e precisam fazer com que o marketing e as vendas fluam. Show? E então hoje nosso tema vai ser medo de vender. Bom, galera, o objetivo aqui do Café com Prosa, né, eu gosto sempre de deixar claro logo no início, né, é o seguinte: a gente sabe que empreender não é fácil, né, tocar os negócios não é fácil, e a gente sabe também que para quem toca pequenos negócios é muito mais difícil, né? Mais difícil ainda, né? A gente tem aí uma série de conceitos de vendas, de marketing, de negócio que as grandes empresas têm muito acesso através de profissionais muito qualificados, né? E a gente que é dono de pequeno negócio muitas vezes não tem. É muito difícil acessar os conhecimentos, né, as boas práticas de marketing e vendas hoje em dia. E nosso objetivo aqui é trazer tanto o conhecimento para você, quanto as reflexões, que eu acho que é ainda mais importante, né? A gente refletir sobre a realidade que a gente vive hoje gerenciando pequenos negócios, mas à luz das teorias, né, dos conceitos, do que se discute nas aplicações para grandes empresas, para grandes times, né, empresas mais estruturadas. Então essa é a ideia. É isso aí. E aproveitar para poder dar as boas-vindas aí ao nosso auditório virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Cara, eu acho, quando você está falando sobre objetivo aí, né, do Café com Prosa e tudo, e sobre a dificuldade de empreender, e sobre tudo isso, né, é muito legal a gente já começar a entrar aqui no assunto e pensar assim, né, a gente, como nós somos uma agência, a gente vê muitos negócios começando, né, muitos negócios escalando, e também muitos negócios tendo dificuldades, né, dificuldade de fluxo de caixa, de entender ali aquele equilíbrio, né, e tudo mais. E, cara, a gente sempre gosta de falar aqui que a gente fala para pequena empresa, né, para quem tá ali no corre. E, cara, a importância, né, do marketing e das vendas nisso. Porque provavelmente quem tá ouvindo aí já escutou isso, né, tipo, a empresa que não tá vendendo, ela tá morrendo, né? Vendas, né? Marketing e vendas é o coração para que tudo aconteça, né? Sem vendas, a empresa não tem caixa. Sem caixa não tem como você investir, não tem como você pagar a sua equipe, não tem como você retroalimentar o processo para o crescimento acontecer, né? Então, é sempre bom a gente bater nessa tecla, porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo, às vezes os empresários eles já vêm, tem que cortar custo, é a primeira coisa que vai no marketing, né? E o marketing e vendas é exatamente aquilo que vai promover uma recuperação, vai promover para que você consiga passar por uma crise com mais tranquilidade, né? Para que você consiga ter paz de espírito para poder organizar sua casa. Então, o nosso objetivo aqui é sempre, né, conversar sobre esses temas, marketing e vendas, para que cada vez menos os empresários, os empreendedores tenham problemas de fluxo de caixa, né? Tenham a receita entrando, tenha a tranquilidade para poder tocar a empresa e tomar as decisões de uma forma consciente. E assim, uma coisa que acontece também é que geralmente o empresário ele tem muita confiança na sua própria operação. Isso é algo que é comum. Então, o profissional, ele sabe, ele domina aquilo que ele faz, né? E hoje em dia, o mais natural é que a gente abra empresas
cuja operação a gente domina mesmo, né? Então, eu já até comentei aqui outras vezes, né? Um médico vai abrir uma clínica. Se você sabe cozinhar muito bem ou é um cozinheiro profissional, você vai abrir um restaurante ou algo nessa linha, né? Nessa direção. Então, só que a parte de estratégia de negócio, marketing, vendas, essas partes, esses conceitos a gente acaba aprendendo ao longo do tempo, né? E geralmente, quando começa a dar ruim, né? Quando você sente dificuldade de crescer, você vai atrás desses conhecimentos. Então, são conhecimentos que toda empresa precisa. A operação de cada empresa é diferente, mas a parte comercial, ela é igual, né? Não é igual, exatamente igual, né? Mas a estrutura é a mesma. A estrutura, do mesmo jeito que um restaurante, a estrutura operacional ela é muito parecida, né, de um para o outro, né, a gente tem lá a questão de serviço, tem o menu, você tem o controle de insumos, né? Você tem todo aquele processo que dentro de todo restaurante, independente de qual ele é, vai ter. E em vendas é a mesma coisa. Então a gente tem uma estrutura, um conceito. E a particularidade, né, das vendas é que ela é a mesma estrutura, uma estrutura muito parecida, as mesmas perguntas que a gente faz para todos os negócios, praticamente, certo? Bom, então é por aí que a gente vai, beleza? E nesse episódio que não vai ser diferente. Mas voltando aqui ao nosso tema, né, qual que é aquele? Nós vamos falar então hoje de medo de vender, né? Esse tema é algo assim que para mim é fundamental a gente refletir sobre isso. Não é uma coisa tão simples, né? Quando a gente fala medo de vender, nós não estamos falando de fato medo de abrir a câmera, de dar preço, né? Isso vai entrando mais na profundeza da nossa alma, eu acho, né, Rodrigo? Não, eu acho que assim, para a gente começar esse assunto aqui, né, que eu acho que é importante a gente falar? Que, cara, medo de vender é algo natural, né? É comum. Isso acontece comigo, com o Gustavo, provavelmente com o Lucas que tá aqui também. Ô, Lucas, você tem medo de vender? Tem? Ele tem. Eu tenho também. Nossa, se a minha energia, o Lucas falou aqui. Gente, se a minha energia não tá alta, eu tenho muita dificuldade para seguir o processo comercial. E assim, às vezes a gente toma isso pra dentro da gente, né? Internaliza isso como se fosse, nossa, eu sou péssimo porque eu não consigo vender, eu tenho medo de vender, eu não consigo falar o meu preço, né? Isso, gente, assim, já pra gente colocar aqui como tópico aqui, né? Como conceito, né? Como isso é natural, né? Então, quando eu comecei lá atrás, né? Quando a gente começou a empresa, há 10 anos atrás aí, né? A gente sempre teve o foco o Gustavo sempre muito focado na operação, nas entregas, né? Ali dos nossos clientes para gerar o resultado, e eu sempre focado nas vendas, né? E nas vendas aí a gente tá falando de relacionamento, né? Um relacionamento com os agentes externos. E eu lembro até hoje da nossa primeira cliente, uma das nossas primeiras clientes, que é a nossa amiga até hoje, que é a Paula. A Paula. Beijo pra você aí, Paula. Paula Rossi. Eu lembro dessa conversa que eu tive com ela, que eu tava para poder entrar, para poder começar a conversa ali com ela, e pensando, cara, nossa, eu nunca, né, não faço, eu não sei fazer processos comerciais, né? Eu entrei com um frio na barriga, porque eu nunca tinha feito aquilo antes, né? Então, e aí eu fui me desenvolvendo, fui estudando, gente, né? A gente sempre fala sobre isso aqui. Em alguns episódios atrás a gente recomendou um livro aqui também, né? Sobre vendas, sobre inteligência emocional em vendas. Quando você começa a entender, né? A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece, né? É um dos grandes motivos da gente ter medo, né? Claro que medo é algo complexo, né? E tem vários motivos de você ter medo de alguma coisa. Sim, mas eu concordo. Eu acho que assim, a falta de conhecimento gera medo, porque é a incerteza, né? É incerteza, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, quanto mais você estuda, aprende, entende esses conceitos, mais você vai se tranquilizando e vai entendendo aquilo como algo natural, né? Mas eu tô aqui lembrando, né? E para mim foi um desafio enorme, assim, quando eu comecei.
Pois é, eu assim, até tava anotando aqui quando a gente tava preparando, 3 situações assim que eu acho que essa questão do medo ela se manifesta, né? Eu até anotei aqui, ó. Eu acho que um deles é sentir vergonha de vender o próprio produto ou serviço. Então tem gente que tem vergonha, né? Que tem gente também que tem medo de parecer insistente, de parecer chato, de estar será que eu tô incomodando? Né? Então tem essa situação também. E tem o medo de ouvir um não, de ser julgado, de se expor, de ser rejeitado. Eu acho que, assim, isso eu tô falando da minha opinião pessoal, tá? Da minha visão. Eu acho que esses 3, eles englobam bem, assim, a maior parte das pessoas. Então, medo de vergonha, medo de rejeição, né? De ouvir um não, e medo de incomodar os outros, né? De ser chato, de ser um incômodo para os outros. Eu acho que isso também acaba que essa questão de ser medo de incomodar vem muito dessa cultura nossa, né? Vou falar até um pouco mais sobre isso na frente, mas dessa cultura nossa aqui no Brasil de ser o legalzão, né, gente? A gente tem isso. Aqui em BH, mais ainda. Aqui em BH a gente faz questão de ser o legalzão, não é? E a gente gosta. E eu acho Quer ser querido por todo mundo, a gente né? quer, velho. A gente quer ser querido. A gente quer você que não é daqui de BH, que não é aqui de Minas. A gente quer que você goste da gente, não é? A gente quer que você goste da gente. Por isso que a gente serve cafezinho, né? Por isso que a gente serve pão de queijo, que a gente acolhe bem, né? A gente gosta disso. Então, eu acho que, especialmente aqui pra gente, isso é uma coisa que pega muito, de estar incomodando. Certo? Pega. Mas vamos lá. Então, assim, antes da gente continuar, só parando pra lembrar que se você tá assistindo a gente aí pelo YouTube e é a primeira vez, assiste a gente aqui de boa. Se você gostar, depois você manda aí, você se inscreve. E se você já acompanha a gente sempre, já curte aí, beleza? É isso aí. E aí, seguinte, né? A gente já vem de uma cultura que o vendedor é o chatão do rolê, né? Uhum. Antes de qualquer jeito, vamos separar aqui os tópicos. Agora a gente vai falar sobre tá. de onde vem isso, né? A gente falou sobre quais os medos como que o medo se manifesta. Agora a gente vai falar quais são as origens disso pra gente trazer um pouco mais de clareza para essa nossa conversa. É isso aí. Então, assim, a gente vem de uma cultura, né, que o vendedor é o chatão, Uhum. né, que é o cara que incomoda, que vai ficar te ligando 300 mil vezes para poder vender alguma coisa que você não precisa, né? Então, Quer ganhar, tirar vantagem. exatamente. Então, a tendência é que a gente sempre se afaste, né? Tipo, cara, dá licença, eu não tô interessado, né? Eu não quero, tô só olhando, né? Então, naturalmente, se colocar como vendedor, né? Já é algo que levanta algumas questões, né? Uhum. Tem gente que não gosta de falar que por exemplo, trabalha com vendas. Uhum. Acha que a profissão de vendedor é uma profissão, sei lá se eu posso usar essa palavra, mas desqualificada ou não é importante, Uhum. né? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer é isso, né? A gente vive em um país em que o vendedor, ele não tem um merecimento ali, né? Ele não é reconhecido proporcionalmente pela importância do valor que ele gera, né? A importância dentro da empresa, né? Dentro da organização. Mas eu acho que isso acontece também muito porque a gente tem, né, muitos casos em que a pessoa só quer vender pra você de qualquer jeito, né? E aí ela acaba te passando a perna mesmo, te vendendo gato por lebre. Às vezes, né, ela nem passa na perna, mas ela te vende uma coisa sem ter responsabilidade sobre aquilo. Não é uma questão que vem do nada, né? Não vem do nada, justamente. Mas eu acho que também não é nem porque a pessoa tá querendo passar a perna, sabe? Tipo, esse estigma que tem de que vendedor, né? De que vendedor tá querendo te empurrar as coisas e tal, que você não pode confiar e tudo, vem realmente de um processo que a gente. De uma vivência que nós temos, né, como povo em que a gente não coloca realmente uma responsabilidade naquilo que a gente está fazendo, sabe? Então, assim, quando a gente vai vender para alguém, a gente não pode vender alguma coisa se a gente acha que a pessoa não precisa daquilo. A gente tem que ser ponte, né, entre o problema e a solução.
Né? Isso que eu estou falando não é só de vendedores, mas como a gente está falando aqui para empresários, né, todo empresário acaba vendendo. Certo? Então nós estamos falando quando a gente está agindo, né, como vendedor, quando a gente está realmente executando essa atividade de vendas. Mas então, voltando, eu acho que tem muito disso, né? Tem essa falta de responsabilidade na hora de fazer as vendas, e aí isso cria uma barreira, né? Quando a gente está na postura de consumidor. A gente levanta a guarda mesmo. É natural, é uma forma de se proteger. Sim, sim. Certo? Uma coisa que a gente vê acontecendo lá nos nossos processos de vendas, né? Que eu acho legal é que é assim, né? Quando a gente está falando de uma agência de marketing, né? Por exemplo, vender serviços de gestão de tráfego pago. É um processo comercial que, de certa forma, aí, até abrindo um pouco do meu coração aqui, Uhum. é um processo que não é simples para quem vende. Uhum. Né? Por quê? Porque você está vendendo alguma coisa que não é igual essa caneta aqui, que tô te vendendo essa caneta por R$ 5 e Que é você vai usar ela tangível. para escrever, e é Uhum. tangível, né? Palpável. Você está vendendo a possibilidade, né, ali de um crescimento através de uma metodologia, Uhum. de uma Uma transformação. estratégia, uma transformação, e não existe garantia para isso. Né? Não tem como você chegar e falar assim, ó, vou te vender aqui, minha equipe vai entrar e você vai triplicar a quantidade de vendas que você vai fazer em 3 meses. Não tem como você prever isso, né? Uhum. O que você pode fazer, claro, é trazer o seu time, um time experiente que vai entrar para poder fazer o melhor e usar todo né, A o experiência, né? background ali de conhecimento e tudo. Mas garantias, né, você não consegue dar. Então, o que acontece às vezes, né? A gente entra lá e faz reuniões que a gente tem que ser sincero, falar, olha, cara, realmente é algo que eu não consigo te prometer. E o que acontece? A pessoa acaba falando assim, pô, cara, eu achei que você foi muito, muito sincero, né, no que você tá falando. Teve gente que eu conversei aqui que me prometeu mundos e fundos, que eu ia crescer X vezes, e eu sei que isso é algo incerto, né? Então eu vou fechar com vocês pela sinceridade, né? Pela, pelo que eu estou percebendo aqui, estão preocupados realmente com o meu resultado e com uma relação de longo prazo. Uhum. Né? Então, ser verdadeiro, né? Ser sincero ali dentro desse processo comercial faz com que as pessoas Confia em você. confiem, né? Então, isso vem aí também de, de você ter essa tranquilidade aí de falar o que precisa ser dito, né? Independente de ser o que a pessoa quer escutar ou não. Né? Sim, isso é responsabilidade nas relações, né? E a gente tem que, eu quero até trazer aqui uma outra discussão de uma polêmica que está rolando ultimamente, né? Que é essa questão, porque essa questão dos bets, né? Das casas de aposta, né? Nem tá no nosso script aqui, mas eu acho que casa com o que você está falando. Quando as pessoas chegam e falam, assim, né, vão lá e divulgam, né, alguns influencers vão lá e divulgam essas plataformas. E depois elas falam lá que a pessoa aposta se quiser, né, que ela não tá falando com ninguém que ela vai ganhar, né, e tudo mais, mas ela aposta se quiser, né, só que quando você vai ver no discurso dela, ela realmente te incentiva, sabe, de formas indiretas, de formas né, não tão objetivas, tão claras, assim, mas ela vai te incentivando, né? Ela faz isso, aí depois ela fala, eu não falei pra ninguém apostar, só tô mostrando eu apostando, né? Então, assim, isso entra nessa discussão que a gente tá falando sobre responsabilidade, certo? A gente tem isso na nossa cultura. É forte na nossa cultura essa postura de você vender sem responsabilidade. Quando você vender é indicar, certo? É você indicar, é você direcionar a pessoa. Isso aqui é para você, ó. É isso que eu acho que você deve comprar. Isso é vender. Passar o cartão, isso não é o processo de vendas,
né? Eu passar o cartão, a pessoa pode passar sozinha, né? E não é isso que é a venda. A venda é você direcionar. Então, a gente vive hoje no Brasil uma situação em que essa indicação e de forma irresponsável, ela acontece de forma generalizada. É generalizado isso. Isso acontece e a gente e é uma polêmica porque muitas pessoas não acham que é necessário você ter esse tipo de responsabilidade quando você faz uma venda, quando você indica alguma coisa, certo? E aí, por conta disso, muita gente se ferra por essa falta de responsabilidade, né? A galera tira o dele da reta e fica o estigma, né, de que o vendedor, de que a pessoa que está fazendo marketing, ela quer te passar a perna, porque de fato acontece. Mas não é todo mundo, né? Então a gente tem que trazer agora a luz para o que a gente acredita que é um jeito mais responsável de fazer as coisas, né, Rodrigo? Isso aí. E eu acho que, assim, voltando a falar, então, na verdade, aprofundando um pouco sobre as causas, né? A gente está falando dessa causa cultural, certo? Mas a gente também tem a causa emocional, né? Então, assim, essa questão do medo de rejeição, da baixa autoestima, crenças que a gente desenvolve, né, ao longo da vida, traumas passados, né? Tipo, por exemplo, se você pode ter esse medo, né, de fato vender algo e dar ruim, entendeu? A pessoa não gostar e ela não gostar de você, né? Então isso são coisas que elas estão implantadas no nosso psicológico, né? E sim, a gente tem causas para além da cultura, causas emocionais também, certo? O fato de você né, que eu sempre falo aqui, tomar não o tempo inteiro já é um motivo importante ali, né? Porque a gente não gosta de levar não, desde criança, né? Falar não para pro filho ali, pra criança, é algo difícil. A gente quer falar sim, né? E então receber nãos, né? Diariamente, de uma forma direta, né? É algo que incomoda muito. Uhum. Então, esse já é um ponto inicial, que eu acho que é uma causa emocional que faz com que as pessoas não queiram vender. Uhum. Sim. E eu acho que também essa questão do medo do não também entra num outro ponto, porque assim, eu acho que a gente tem que muitas vezes a gente, por não observar o outro, não ter empatia com o outro, não ter uma escuta ativa, a gente pula etapas, né? Nós como pessoas na vida no geral, né? Pega aí, por exemplo, vou entrar num exemplo nada a ver com vendas, mas tipo assim, sabe as situações em que, sei lá, as pessoas estão numa festa e tudo, né? E aí, no ambiente de paquera, né? Ou às vezes não é nem um ambiente de paquera, mas aí uma pessoa, um cara vai lá e começa a conversar com uma mulher, né? E aí, ele já chega direto, sabe? Ao ponto. Uhum. Tipo assim, lançando aquelas cantadas toscas, sabe? Direto ao ponto, sem passar pelo processo, entendeu? E aí o cara toma um não, né? Que muitas vezes, tipo assim, era pra tomar mesmo, entendeu? Ele, tipo assim, tá pulando etapa, tá sendo uma pessoa inconveniente. Quando você é inconveniente, você toma mais nãos, sacou? Quantas vezes que a gente não recebe aí também ligações comerciais, principalmente de empresas de telefonia, empresas de internet, sendo inconveniente de fato com a gente, né? Então, quando você é inconveniente, você leva muito não mesmo. Porém, quando a gente passa pelo processo, não é tão comum assim, né? Você não leva não toda hora se você, tipo, se você passa por um processo com mais calma, igual nesse caso, né? Tipo, de chegar numa pessoa, né? Numa festa, né? Tipo assim, você não precisa chegar já direto com aquela cantada tosca, né? Você pode chegar primeiro conhecendo a pessoa de leve. Primeiro você observa, né? Você vê a linguagem corporal, depois você vai começando de fato avançar, né? Agora nas vendas é a mesma coisa. Tem gente que já chega dando preço e vendendo de cara, sem perguntar o nome da pessoa. Às vezes é melhor você usar aquele tradicional "você vem sempre aqui". Antes de... É verdade. E aos qualquer poucos, coisa. E aos poucos, quem sabe? Você tem que ir construindo relação, né? E você tem que você vai flertando ali com o possível cliente até dar match. É Né? isso aí.
Agora, só que a gente muitas vezes pula essas etapas, né? Então, eu acho que, de novo, né? Muita gente é inconveniente. E por isso a gente fica com medo de ser. Mas se a gente se observa, a gente pode perder um pouco esse medo. Se a gente tá observando, as pessoas, elas dão sinais, né? E eu acho que o último... Então, eu acho que são essas duas causas, né? Duas grandes causas, que são as causas emocionais e as causas culturais. E aí, já partindo para um próximo passo aqui, que seria a gente falar sobre soluções, eu, eu anotei aqui um ponto, né? Tipo, que eu acho que medo de vender acaba também, a gente pode até interpretar como medo de assumir o protagonismo daquilo que a gente construiu. Porque no fim das contas, gente, se a gente está vendendo algo que é nosso, né? Na verdade, independente, né? A gente está vendendo qualquer coisa, mesmo que seja produto de outra empresa e tal. A gente está colocando o nosso julgamento na reta também, certo? Por quê? Se eu tô te vendendo aqui, no caso da Biedes, né? Se eu tô te vendendo meu serviço, eu preciso confiar nele. Né? Eu preciso confiar naquilo que eu construí. Uhum. Se é um produto, mesmo que seja produto de terceiros, eu tô confiando naquela curadoria de produto que eu fiz. Entende? Uhum. E outra coisa, gente, isso não quer dizer que você tem que amar e ser o maior defensor daquele produto, não. Né? Você pode sim, dentro do seu portfólio de produtos, ter produtos que você mesmo sabe, olha, isso aqui não é tão bom assim. Mas qual que é o objetivo dele? Para que ele serve? Quais são as vantagens e desvantagens? Para que ele se adeque a o caso do cliente lá em questão. Às vezes é o único, às vezes é um problema de fornecimento, né? Você tem alguns ali à sua disposição, mas o ponto é você ter clareza daquilo que você construiu, ter clareza e ter domínio sobre aquilo que você faz e acreditar naquilo, né? Tem gente que vende aquilo que nunca compraria e acha que aquilo não serve pra ninguém, mesmo se a pessoa vende. Então, assim, né? Isso não vai dar bom, não vai te dar confiança pra poder vender. Eu acho que, assim, né, pelo meu ponto de vista, esse é o ponto de partida, né? Você acreditar naquilo que você está vendendo é o ponto de partida para qualquer sucesso comercial. Uhum. Se você tá vendendo essa caneta aqui e você sabe que ela não escreve direito, cara, esquece. Você nunca vai conseguir vender bem isso aqui. Sim. Porque E nem se você não deveria, né? acredita. Nem deveria vender bem. Se você não acredita que isso vai te ajudar, que isso pode te ajudar, como é que isso vai ajudar o outro? Né? Como é que você vai fazer com que o outro acredite e confie em você, se nem você mesmo acredita? Né? Exatamente. Então, E isso aí... Foi mal, pode terminar. Então, assim, esse é o ponto de partida que leva para um próximo passo de estado mental, que é, cara, eu vou entregar o melhor que eu posso aqui nesse processo comercial, porque eu sei que esse meu serviço e esse meu produto vai realmente gerar uma transformação na vida dessa outra pessoa. Uhum. Então, por isso eu vou me dedicar, por isso eu vou me entregar aqui para que esse processo comercial funcione. Uhum. E eu consiga trazer clareza para outra pessoa, para o meu possível cliente, que esse produto vai ser transformador para ele. Uhum. Entendeu? E aqui a gente tem que fazer um disclaimer também, que é muito comum também ter um discurso vazio na internet, né? Na verdade, às vezes, através desse discurso, algumas pessoas fazerem uma interpretação rasa sobre de que, na verdade, você tem que acreditar naquilo que você vende e não vender aquilo que você acredita. Entende? É justamente o contrário. Se tem essa caneta e você não acredita nela, não é assim. Você pegar e falar, não, agora eu acredito no meu produto e se iludir, entendeu? De que o seu serviço é o melhor. Não, a gente tem que ser questionador. Se a gente for uma pessoa que não questiona e achar que o nosso serviço é o melhor que tem, quando na verdade ele não é, e a gente não escuta o cliente, não escuta os feedbacks, não olha para os concorrentes, não conversa com outras pessoas que fazem parte da sua cadeia produtiva, para avaliar de fato qual é a qualidade, quais são os benefícios, os pontos fortes e os fracos daquilo que você vende, você simplesmente vai se tornar uma ilha. Né? Tipo assim, você se torna uma ilha, você não tá. Você, tipo, vai montar um discurso que é uma ilusão de algo que você acredita, mas que não tem base nenhuma, né? E continua
gerando essa situação né, de tipo assim, não vão ser vendas que vão gerar transformação de fato, e isso no final das contas retorna contra você, né? E você não gera nenhum benefício para a sociedade dessa forma. Então, assim, para deixar claro, não é acreditar no que a gente vende, sim vender o que a gente acredita, Exato. certo? Um exemplo legal aí, né? Eu sempre dou muitos exemplos sobre a nossa operação, porque é o que a gente vive no dia a dia, né? Uhum. Um exemplo nosso aqui. Por exemplo, a gente tem um serviço que é o serviço de gestão de tráfego pago, né? Que são anúncios patrocinados na internet, no Instagram, no Google, no Facebook, enfim. Como que eu vou vender isso para o meu cliente? Aliás, assim, imagina duas possibilidades. A primeira é o meu cliente, sei lá, veio por uma indicação ou encontrou a gente de alguma forma, que não seja o tráfego pago, chega por um processo comercial e eu falo para ela, olha, tráfego pago é o caminho para você, você vai ter crescimento, né? Você vai ser mais visto, vai trazer mais clientes. Aí ela entra lá no meu perfil e vê que eu não faço tráfego pago. Então, assim, é a primeira visão. Agora vamos para a segunda visão, né? A pessoa está navegando no Google, faz uma pesquisa, encontra um anúncio da minha agência no Google e vem falar comigo, né? Olha o quanto que fica mais fácil vender, né? Eu simplesmente vou falar assim, olha, a gente está aqui hoje porque o tráfego pago funcionou. Exatamente, faz sentido. Então é você vivendo aquilo que você vende. Sim. Você usando, você mostrando na prática que aquilo funciona, que você acredita, que aquilo gera um resultado para você. E o fato da pessoa estar ali e ter vindo através de um anúncio do Google, por exemplo, mostra isso na prática, você não tem que provar nada, né? A pessoa o tráfego pago funcionando. Sim. Você vive aquilo, né? E assim, tem outras formas de viver também, né? Isso é uma forma que a gente vive isso aqui, né? Porque é a nossa própria operação. Mas nem tudo que a gente vende, a gente usa. Mas Claro. não quer dizer que a gente não viva, né? Então, por exemplo, não por exemplo, um cirurgião não necessariamente passou pela própria cirurgia que ele faz para poder, né, viver aquilo e saber como é que é. Não é assim, né? Então, só que assim, é a questão de... Tem várias formas de você viver aquilo. Então, essa aqui da Bieds é uma delas. Mas aí na sua empresa você vai entender como que é isso para você também. Certo? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tentar entender se a nossa operação, se a gente está realmente vivendo a nossa operação, como que seria isso, né? E, às vezes, pra gente não ser casa de ferreiro espeto de pau, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre trago na minha cabeça, velho. A gente não pode ser casa de ferreiro espeto de pau, sabe? E direto eu percebo que eu tô sendo. Porque essa é uma coisa constante, né? A gente fala, caramba, velho, isso aqui, ó, eu tô falando com o meu cliente pra ele fazer, mas eu não tô fazendo. Aí eu vou lá e faço, né? Então a gente é uma coisa constante, né? Sim. E eu acho que também por isso o medo de vender, ele é algo que assombra a gente a vida inteira. Não é uma chave que você vira e você para de ter medo, né? Não. Ele volta, né? E você tem que estar consciente que ele vai voltar e que você precisa de lidar com isso. Então tem dias que você acorda menos confiante. Sim. Natural, né? Ou às vezes, por exemplo, você presta um serviço, aí você teve um caso específico que não foi legal, que não foi um projeto bacana, aí você começa a questionar seus próprios métodos e entra naquele vórtice de insegurança. Aí depois você pega, não, volta ao normal, observa, vê né, outros projetos que estão funcionando bem, ou entende por que aquele não foi legal, se reorganiza e volta, né? Volta a ter confiança. Então isso é uma coisa que acontece sempre, né? Sim. E é bem louco isso, né? Porque o fato dessa baixa confiança, quando a gente está presente para isso, né? A gente consegue também começar a pensar em formas ativas de resolver, né? Sim. Então, talvez quando você acorda em um dia pior, né? Um dia que você está com a autoestima mais baixa, tudo, você faz o exercício de olhar um pouco para trás e ver o quanto de valor que você já gerou para outras pessoas, né? Qual transformação você já gerou com aquilo que você vende. E também se conhecer também para a gente conseguir criar ambientes e situações em que a gente fique bem emocionalmente, né? Então, assim, saber o que é que nos acalma, o que é que nos deixa com o pé no chão, é importante porque isso vai acontecer, né? Vai chegar um momento que a gente precisa. Isso chega o tempo todo, na real, cada dia mais com esse mundo louco que a gente vive, a gente precisa
respirar, acalmar, né? E cada pessoa vai viver isso de uma forma diferente, mas ter essa consciência eu acho que é importante. E avançando aqui também, eu queria falar um pouco sobre coisas práticas que a gente pode fazer, né? Já que a gente está entrando nessa questão de acalmar, né? Mas coisas práticas que a gente pode fazer. E eu tava pensando em umas coisas. Vou te falar e ver o que que você acha. Você acha que faz sentido, tá? Mas é o seguinte, eu acho que um ponto que me ajuda é a gente desvincular essa ideia da venda tradicional, como é, e começar a entender o processo comercial como eu estou ajudando aquela pessoa. A pessoa está aqui me pedindo ajuda, eu vou ajudar ela. Você ressignificar, né? Ressignificar. Então, eu vou ajudar ela. Né? Então, isso, gente, tá? Principalmente para quem tem mais dificuldade, tá? Então, tem gente que não tem tanta dificuldade com essa ideia da venda, mas vamos pegar as coisas que são práticas, né? Então, ressignificar. Eu tô falando com essa pessoa para ajudar ela. Então, você fala, o que que você tá precisando? Como que eu posso te ajudar? E aí, você escutar o problema dela e tentar de verdade encontrar uma solução para ela. Então, essa postura eu acho que já ajuda demais. Porque você entendendo que você está tentando ajudar aquela pessoa, você se sente mais confiante. E desvincula essa ideia de que você quer vender para ela e tudo, né? Então, esse é um primeiro ponto. E eu acho que... você acha que isso faz sentido? Total. Uhum. Acho que tudo o que a gente está falando aqui, né, vai de encontro à centralidade no cliente, né? Sim. Que a gente sempre fala aqui. Uhum. Que cara, todo o processo é conduzido para que no final o cliente ele enxergue o valor daquilo ali e ele consiga absorver a transformação que aquele produto vai gerar, né? Sim, totalmente. E aí eu acho que um outro ponto também, que é que mesmo que você assuma essa postura de ajudar o cliente, sabe um momento que a galera trava, velho? Na hora de falar o preço. Ah, sim. Falar preço é um negócio que trava mesmo, sabe? E eu acho que... E as pessoas percebem quando você trava. Percebe, claro. Percebem. Claro, a pessoa que é mais observadora, principalmente. Conduz a conversa de uma forma, de um jeito, chega no final, na hora de falar o preço, e dá aquela mudada. Muda até a feição, a pessoa fica até pálida. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer muito? Que eu acho super legal. E por isso que quando você está no presencial, ou pelo menos numa chamada de vídeo, isso é melhor. É você falar o valor, né? Uhum. E você perguntar. Ô, João, diante, né, de tudo que eu te apresentei aqui, cara, o que você achou? Quais foram as impressões que você teve? Tá dentro da sua expectativa? Era o que você estava esperando ou não? Me conta aí. Porque tem gente que a hora que você fala o valor também, mesmo com confiança, a pessoa já assusta. Fala, como assim? Nossa, é muito caro. Então quer dizer que você errou uma etapa anterior aí do seu processo de geração de valor, né? Uhum. Mas é super legal você estar cara a cara, ou pelo menos estar ali em uma chamada de vídeo com a outra pessoa, para ver a reação dela e o que ela vai falar sobre o preço, né? Sim. Tem gente que fala assim, cara, de verdade, eu tava esperando que seria mais caro. Sim. Mas eu acho que uma coisa também de preço que ajuda, porque isso está falando, né, de algo que quando a pessoa já tá... ela dá o preço e depois, né, o retorno disso, né? Uhum. Agora, assim, eu acho que tem muita gente que trava para precificar também. Sim. Isso, principalmente serviço. Produto acaba que é mais tranquilo, né? Porque você bota o preço no produto e é aquilo. Mas, assim, precificar serviço ou, às vezes, um produto que você faz, que a pessoa faz, é difícil, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que ajuda é criar algum sistema, sabe? Tipo uma tabela. Né? A gente mesmo lá na Biedes, né? A gente tem alguns serviços que são de prateleira, vamos dizer assim, que a gente já criou um serviço fechadinho, mas sempre aparecem variações. A gente sempre tem que adaptar alguma coisa, né, Rodrigo? Então, assim, adaptar em qual sentido? Talvez a gente precisa agregar, por exemplo, a gente vai fazer um serviço de gestão de tráfego pago. E aí a gente precisa agregar uma logo ou agregar uma consultoria de implantação de uma ferramenta, né? Ou fazer uma análise de alguma situação. Ou às vezes é um caso específico que a pessoa ela vai fazer um tráfego para a empresa, mas dentro dessa empresa tem vários submarcas, né? Então, assim, você vai sair um pouco daquele processo. Então assim, quando
isso acontece, fica ainda mais difícil. Mas, quanto mais a gente consegue tabelar as coisas, mais fácil fica nessa hora, né, de dar o preço. Então, por exemplo, você chega e fala, olha, o meu preço eu vou precificar por hora. Então, vou precificar por hora. Então, quando o meu desafio para dar o preço, eu defino o preço da minha hora, é X. Então, o meu desafio para dar o preço é descobrir quantas horas eu acho que eu vou gastar. Então, o desafio de dar o preço, ele muda. Vira o desafio de entender quantas horas que eu vou gastar. Aí, o preço já está dado. Entende? Não é uma coisa que você vai dar o preço ali na hora. Evitar essa ideia de tentar precificar cada coisa de uma forma independente é muito bom para ajudar a não travar nesse momento. Certo? Sim. E entender também ali o valor da sua hora, né, cara? Porque se você não valoriza a sua hora, o outro não vai valorizar. Uhum. Né? Então, você entender e ter essa clareza, fazer esse exercício de entender o valor, o valor do seu trabalho. Isso. Porque é tipo aquele negócio, né? Se você não se ama, não é o outro que vai te amar, né? Então você tem que ter um ponto de partida. Sim, e entender o valor dessa hora não é achar que a sua hora também vale mais, vale também não, viu, gente? Vamos ser realistas. Exato. Vamos ser realistas, porque o que mais tem aí é gente... Nossa, velho, gente, já vi isso demais, tá? Muita gente que tem empresa, acabou de abrir empresa e fala, minha hora é cara. Ou, nós nem fala, minha hora é cara. Gente que fala pra outra pessoa, sua hora é cara. Tipo assim, e aí você vai ver na prática, nem é. Sabe? Aí você nunca vende nada porque sua hora é tão cara que ninguém consegue pagar, né? Ninguém consegue pagar, você fica tentando vender um negócio super caro e aí, assim, uma pessoa mais observadora vai bater o olho naquilo ali e vai ver que não faz sentido. Tá desproporcional ao Desproporcional, mercado, né? Sabe? Muita gente faz isso. Principalmente nos nichos de mercado que a gente tem esse impacto maior das pessoas que falam sobre vendas e empreendedorismo, né? Não são todas as pessoas, claro, mas é muito comum essa falácia, né, de você tem que vender mais caro, tem que aumentar o preço, né? Tem que valorizar a sua própria hora, sua hora é cara. Isso são falácias, né? Isso não é fato para todo mundo, não é verdade para todo mundo, né? A gente tem que ser realista. Então, mas por outro lado, também tem o caso contrário, né? Principalmente as pessoas que não estão muito impactadas por esses discursos aí que tem na internet, é o contrário, a pessoa que acha que a hora dela, entre aspas, vale pouco demais. Né? A pessoa que não tem autoestima, uma boa autoestima, que às vezes está com uma dificuldade ali de entender o valor do próprio trabalho, tem medo, né? Que entra nessa questão do medo de vender. E vai lá e coloca um preço que não condiz com a realidade. E isso é irresponsabilidade também, por um lado, com o outro. Por quê? Vamos pegar o exemplo aqui do marketing e das agências, né? Por exemplo, vamos supor que que a gente presta um serviço de marketing e que a gente tem lá que uma pessoa que está lá prestando esse serviço, vamos pegar um gestor de tráfego dentro da empresa, ele consegue atender X contas. X contas dentro daquela metodologia. Vamos falar aqui, 10 contas, por exemplo. Ela consegue atender 10 contas. Isso é o ideal. Se você não cobrar um valor que vai permitir pagar todos os custos dessa operação, né, e começa a dar desconto demais, né, e precificar, subprecificar o serviço, para a conta fechar, você vai ter que atender mais contas. Você vai ter que colocar essa pessoa vai ter que atender mais contas. Então, essa pessoa vai ter que atender 20 contas, ou ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que pegar mais projetos do que dá conta, vai ter que começar a trabalhar fora do horário, né, começar a trabalhar fim de semana, começar a trocar ações, atividades que são importantes para o dia a dia dela, né, de relacionamento, de saúde emocional, da própria saúde mesmo, né, de descanso e tudo, para entregar aquilo que é necessário no trabalho. E no fim das contas, ninguém é beneficiado com isso. É uma falta de responsabilidade com o cliente, com a própria pessoa mesmo, né, que está ali entregando o serviço. Que isso não é sustentável e com o mercado de uma forma geral, né? Sim, você acaba só gerando problemas de forma que vão só se acumulando, né, de forma acumulativa. Por exemplo, teve algumas vezes já que ao entrar um projeto novo na Bieds, a gente vai fazer uma análise lá de como é que estão as contas e tal, e aí a gente já viu lá
no histórico de atualizações das campanhas que são atualizadas de madrugada, sabe? Então, assim, isso é muito... Não pela nossa equipe, né? quando a gente pega um projeto novo, aí você vai lá e vai ver que a pessoa fazia as alterações nas campanhas 2 horas da manhã, por exemplo. Aí você vai pensar, beleza, se for um caso pontual, ok. Um caso pontual, ok. Tem momentos, gente, que a gente precisa virar a noite fazendo alguma coisa, né? Mas o problema é que, principalmente no marketing, isso acaba virando regra, né? Em muitos casos. Isso não é todo mundo, claro, mas acontece de virar regra. Agora você pensa, né, uma atividade que é super complexa como o marketing, né, uma atividade de alta complexidade, que tem muitas variáveis, num mercado que se transforma toda semana, todo dia, né, que ele muda constantemente, então a gente precisa estar com a mente focada naquele projeto para que ele funcione. E você tá lá trocando o dia pela noite, 2, 3 horas da manhã, subindo campanha, qual que é a chance de você ficar cansado com o tempo, né, ficar sobrecarregado, de você começar a errar, né, de você deixar passar coisas importantes e não prestar um bom serviço? É uma chance altíssima. Então, assim, quando a gente subprecifica o serviço e se coloca nessa situação de ficar sobrecarregado, a gente está sendo irresponsável com o cliente, com a gente, com as pessoas à nossa volta, né? Não é uma coisa legal. Não é ser bonzinho, né? Você não está sendo bonzinho, você está, na verdade, fugindo de a gente está, na verdade, não é fugindo, né? Mas, assim, evitando resolver um problema que ele se desdobra em vários outros, né? Isso aí. Bela conclusão, cara. Obrigado, muito obrigado. Você já comeu um docinho aqui de leite hoje? Já vou comer. Boa. Bom, gente, mas então, para além dessa questão aí de tabelar, então voltando aqui, a gente falou sobre se preparar, né, tentar se fortalecer emocionalmente. A gente falou sobre a gente trocar essa visão de vender para ajudar a pessoa, né? E a gente falou também sobre essa ideia de facilitar a hora de dar o preço, criando sistemas de precificação, seja por hora, né? Pode ser por outra forma, mas criando tabelas de precificação para te ajudar a simplesmente encaixar aquilo que é a demanda do cliente na sua tabela. E dessa forma você conseguir precificar com a mente fria, com a mente fria não, né? Com a mente focada, né? Com menos emoção e mais razão, né? Na hora que bate aquele medo de dar o preço, você já deu o preço antes, né? Você já fez isso antes, então você não vai dar o preço, você vai evitar o ingrediente emocional na hora de precificar, que é algo racional, certo? Certíssimo. É isso, né? É isso. E eu acho que pra finalizar, é questão da prática, né? Eu achei super legal essa frase. Essa frase que você colocou aqui na conclusão. Acho que é legal de falar, né? Que é o seguinte: se você acredita no que faz, tem o dever de levar isso até quem precisa. Vender é um ato de coragem, mas também é um ato de generosidade. Quando você perde o medo, você assume o seu lugar no mundo. Isso aí. Foda, né? Forte, né? É isso, e a gente tem que lembrar, a gente tá falando aqui esse ato de vender ser um ato de coragem e generosidade, né? A gente tá falando da venda verdadeira, Sim. da venda que realmente está comprometida com o cliente, que está comprometida com a cadeia produtiva, certo? E não aquela venda que você faz só para poder, que o único propósito é ganhar dinheiro, né? Não, quando o único propósito é esse, a gente começa a abrir mão de outras coisas, né? Então a gente precisa fazer isso sim, mas com responsabilidade com os outros. É isso aí. Certo? Propósito, coragem e leveza. É isso aí. Propósito, coragem e leveza. Muito bom. Gente, próximo episódio, na semana que vem, sexta-feira, meio-dia, vai ser no dia 25 de julho, tá? Vai ser erros ao contratar uma agência de marketing. Eita, isso aí vai precisar de umas 3 horas de podcast pra poder falar sobre esse tema. Esse tema aí vai ser complicado, viu? Porque, né, enfim, nós vamos ter que mexer aí em algumas feridas aí, alguns temas polêmicos, né, que pode incomodar.
pode incomodar. Mas fazer o quê, né? Eu acho que é importante. Nosso compromisso aqui é gerar, aumentar, né, o nível de consciência seu, né? Você que é empresário, que é empresária, que está à frente do seu negócio aí e que pena aí com as vendas, pena com o marketing. Nosso compromisso é te ajudar a aumentar a sua consciência em relação a isso. E contratar uma agência de marketing é algo que muitas empresas vão passar, né? Contratar errado significa perder seu dinheiro, perder tempo, criar vários problemas internos na empresa por conta disso. Quando a gente contrata bem, a gente vai gerar crescimento, gerar resultado, gerar mais tranquilidade para as pessoas que estão envolvidas aí na empresa. Então, vamos falar, a gente precisa falar sobre isso, mesmo que seja um pouco polêmico e que incomode, né? A gente precisa falar disso aí, gente. Então, na semana que vem, sexta-feira, dia 25, meio-dia. É isso aí, pessoal. Valeu. Bora fechar? Bora fechar. Tchau.